Graças e paz, amados. Tudo bem? Pastor Eli Velasquez. Quero pedir perdão aos irmãos aí que estavam acompanhando a live, primeira parte dessa live. E nós tivemos aqui um problema na internet, a internet literalmente parou e ficamos esse tempo todo no silêncio aí. Pedir perdão aos irmãos pelo acontecido, sei o quanto é lamentável, mas são coisas que fogem ao nosso controle. Mas assim, pela graça do Senhor, nós vamos dar continuidade. Falta muito pouco para a gente finalizar a linha de ministração que Deus nos deu para hoje. Pouca coisa que nós precisamos passar para os irmãos e assim finalizar essa live, para não ficar assim interrompida abruptamente como ela foi, lamentavelmente. Nós estávamos falando sobre a questão do avestruz, quando de repente ele se arrepende, ele deve se arrepender dessa dependência dele da terra, dessa dependência dele das coisas que são da terra, das inclinações da terra, ele se arrepender dessa dependência que ele tem de se alimentar de tudo quanto é coisa que vem na direção dele, não ter uma seletividade com relação ao que se come, ao que se alimenta, não seleciona os alimentos, para falar um português mais claro. Mesmo que as pessoas não venham acompanhar agora, até porque foi interrompido o ciclo, mas você pode assistir depois e deixar Deus concluir essa palavra no seu coração. Então, essa questão de se desligar um pouco das coisas da terra, de se desligar um pouco das coisas que parecem muito aprazíveis. Estou falando agora no sentido muito espiritual do que vem a ser o avestruz, porque o habitat natural dele é nas savanas, ele é originário da savana da África, como nós já falamos. Ele se alimenta também de vegetação rasteira e às vezes a cabeça muito comprida, o pescoço muito comprido e a cabeça muito pequena faz com que essa ave procure comida perto do chão. Então, quando ela se arrepende dessa dependência do chão, ela se lembra que aquele que é um avestruz, ele se lembra de quem é a provisão dele, de quem é a fonte dele, que ele não pode viver sem essa fonte. Quem é águia deve se manter em seu ambiente, no seu habitat natural, deve se manter com a sua natureza, com a sua característica, mas também sem esquecer quem é a sua fonte, quem é a sua provisão. E não tentar se colocar na posição de avestruz, porque essa seria uma das piores decisões que uma águia poderia tomar, é sair da posição dos ares, sair da posição celestial, sair da dependência celestial, para se aventurar em depender da terra. Uma das coisas que nós estávamos certos de falar e vamos continuar aqui falando a respeito do avestruz, é quando o avestruz o avestruz vestido de águia. Sabe aquele avestruz vestido de águia? É aquela pessoa que tem aquela relação direta com a terra, mas ele quer de uma certa forma se travestir de águia, ele quer voar. E ele até às vezes consegue voar. Vou te dar um exemplo para o irmão entender o que é que veio esse contexto aqui. Sem depreciar nem desmerecer nenhum tipo de profissão aqui, hipótese alguma, nosso objetivo aqui é só fazer uma alusão. Espero que tiver algum irmão que seja dentro dessa categoria de trabalho, não se ofenda, porque o objetivo não é esse. Mas enfim, é aquele auxiliar de servente de pedreiro, que quando é promovido, ele quer mandar até na quarta geração. Quando ele é promovido a servente de pedreiro, ele quer mandar até na quarta geração do auxiliar de servente de pedreiro. Então não está preparado para aquela posição. Esse é o avestruz tentando se vestir de águia.
o avestruz tentando se vestir de águia, ele não consegue assumir a posição dele ali naquele lugar, porque aquele não é o habitat natural dele, aquele não é o costume dele, aquele não é, a relação dele natural com as coisas. Então, um avestruz é um avestruz não é uma águia, a menos que ele se converta, né? Que ele tire essa natureza de avestruz e diga: Deus, eu quero ser uma águia. E Deus, que tudo pode transformar a natureza de um avestruz e transformá-lo numa águia, como a própria Bíblia nos diz no nosso primeiro texto que avaliamos. Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia e voarão, correrão e não se cansarão. Então, ele pode, tomando uma decisão, esse avestruz pode se tornar uma águia, caso Deus toque nele, caso Deus transforme o desejo sincero do coração dele, de ele se tornar uma pessoa diferente, de ele deixar de depender da terra, de ele deixar de se alimentar de tudo quanto é coisa, de ele deixar de ele voltar a se preocupar com a sua posteridade, com os seus filhos, para ele cuidar dos seus filhos, para ele não deixar os seus filhos no cuidado da terra. E com isso as águias não precisam se preocupar com muita coisa, porque a riqueza você atrai. A riqueza é algo que você atrai quando você segue os princípios. Quando eu falo riquezas para a águia, é o alimento correto, é a provisão correta, é o direcionamento correto, é onde Deus mostra onde está a sua presa para que ela se alimente e traga alimento para os seus filhos. Eu estou transcrevendo isso de uma maneira espiritual, para que nós entendamos que precisamos não só ser as águias que Deus espera de nós, mas como também tratar os avestruzes da melhor maneira possível, quando a gente puder mostrá-los o caminho e aquilo que Deus espera de uma ave que queira se libertar, espera que deixe as suas velhas práticas e assuma uma prática diferente no reino de Deus. E tem os chamados avestruzes voadores. Sabe aqueles avestruz por natureza ele não voa, ele é muito grande, pescoço muito comprido, cabeça muito pequena, mas ele não voa, porque já falamos isso na live anterior, a plumagem dele não tem a resistência suficiente para suportar a força do ar, a pressão do ar, de maneira que deixa ele voar com seus quase 150 quilos. Então seria até inadequado, né? Avestruzes voadores, mas existem alguns que querem mudar a posição, mas eles só podem mudar a característica deles se eles se transformarem em águias, e Deus pode fazer isso. Deus pode tirar toda essa obesidade do mundo. Quando eu digo obesidade, eu não estou me referindo à gordura física, eu estou me referindo à gordura que o mundo traz, às informações, à cultura que o mundo traz, o ambiente que o mundo traz, os relacionamentos que o mundo traz. Isso reflete na gordura, no peso dos avestruzes, e por isso que ele não consegue voar, porque é muita bagagem que se carrega, e quando você vai com muita bagagem, você não consegue ter uma sustentabilidade para voar da maneira correta, ou para voar, porque já não é da natureza dele voar, quanto mais carregando o fardo que ele carrega no estômago, que ele não seleciona o alimento e coloca qualquer coisa lá dentro, o chamado estômago do avestruz, né? Nós falamos na live anterior. Então aqui vai uma reflexão para você entender dentro desse contexto que foi proposto esta live. Toda vez que você fizer algo que é contrário à sua natureza, não vai se sustentar por muito tempo. Isso vale para você que é águia, e isso vale para a pessoa que é avestruz. Tudo que você fizer contra a sua natureza não se sustenta por muito tempo. Não tem como dar sustentabilidade a algo que não é da sua essência. Então não existe avestruzes voadores, não existe. Para voar tem que ser águia ou outro tipo de ave. Nesse caso da nossa live hoje tem que ser águia. Então não existe avestruzes voadores. Ele não consegue voar, a estrutura do corpo dele não deixa ele voar. O peso que ele carrega não deixa
ele voar. A estrutura das asas dele não permite ele voar. Só para vocês entenderem dentro do contexto bíblico, eu fiz uma analogia aqui, que Deus me permita essa analogia. Saul versus Davi. Saul era um avestruz que foi levantado pelos homens, que os homens escolheram, a pedido dos homens, melhor dizendo, a pedido dos homens, foram os homens que pediram. Então levou bastante tempo reinando como uma águia, mas ele era um avestruz. Quer queira, quer não, alguns irmãos, pregadores, de repente outras pessoas podem discordar, mas essa linha que Deus nos deu foi dentro dessa linha de raciocínio mesmo. Mas Davi era uma águia. Davi estava no campo, ele tinha corpo no campo, mas o coração dele estava no trono. Davi era uma águia. Davi ele não estava preocupando com as coisas da terra. Sim, ele tinha as ambições dele. Tanto tinha, quando foi derrubar o gigante, perguntou o que é que vai receber este homem que derrubar esse gigante. Vai casar com a filha do rei e tal, vai ter isenção de impostos, de pagamento para a vida inteira dele e da família inteira. Ele disse, opa, então encontrei o meu lugar. Mas é em nome de quem ele ia que fazia diferença. Saul começou como rei, de repente até começou como uma águia, mas ele era um avestruz. E de fato, toda vez que você faz algo que é contrário à sua natureza, você não se mantém por muito tempo. Já Davi, aquilo já estava na natureza dele. O segredo dele, o segredo nosso, meu e seu, está no temor a Deus. O temor a Deus é princípio de sabedoria. Então, quando você teme a Deus, você tira os olhos da terra e faz igual o salmista, o próprio Davi falou: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí o texto que nós lemos hoje diz: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, como de águias, e voam. Então quem voa é a águia, a avestruz não, a avestruz fica no chão. Aí ele precisa pedir a Deus: Deus, transforme-me numa águia. E Deus pode fazer, porque Deus tudo pode fazer, se houver uma sinceridade no coração. E aqui vai uma constatação básica para a gente já se encaminhando para a conclusão dessa live. Enquanto as águias, querido, pegue isso, entenda isso. Enquanto as águias usam as asas, as fortes asas que ele tem, chega a ter 3 metros de envergadura, uma águia, enquanto elas usam as asas para voar, as águias, sabe o que os avestruzes fazem? Eles abrem as asas para se aparecerem. É diferente das águias. As águias usam as fortes asas, para voar. Já os avestruzes usam as fracas asas que ele tem para se aparecer. Essa é a grande diferença entre uma águia e um avestruz. O avestruz, ele abre aquelas asas bonitas, cheias de plumas, mas é para se aparecer, não consegue voar, não consegue sair do chão, não consegue abandonar os valores da terra, não consegue abandonar o link da terra e esquece que nosso link é o céu. Já as águias não, elas abrem as suas asas, 3 metros de envergadura, algumas delas, e voam longe, e a perspectiva dela está nas alturas, a perspectiva dela está no céu, a perspectiva dela está nos lugares celestiais. Enquanto as águias fazem isso, as avestruzes usam, e as asas das águias são fortes, por isso que voam. Eles usam as fortes asas para voarem, e os avestruzes nem tem asa todo, só porque é grande, só porque é comprido, 2 metros e tanto chega ao máximo, 2,5 metros de altura. Ela pega aquelas asas fracas que não têm sustentabilidade para voar e usam para se exibirem, para chamar a atenção do sexo oposto, para se acasalarem, para se aparecer. Então precisamos ter muito cuidado com essa percepção. E aqui eu creio que uma das coisas mais sérias que pode existir no avestruz, que é diferente da águia. A águia eu nem detalhei, mas o avestruz, isso chamou muita atenção. O avestruz possui um cérebro, o cérebro do avestruz são menores do que os seus próprios olhos. Isso é muito sério. O cérebro dos avestruzes são menores do que os seus próprios olhos, ou seja, eles enxergam muito bem as coisas da terra
porque está no limite de onde ele consegue enxergar. Ele enxerga muito bem, os olhos são muito graúdos. Olha quanta coisa boa, olha quanta coisa magnífica, olha quanta coisa vai trazer prazer para o nosso coração, olha quanta coisa vai me alegrar. Então os olhos do avestruz são muito grandes, mas a cabeça, o cérebro é muito pequeno. O cérebro do avestruz é muito pequeno. Isso é muito sério, porque muitas vezes a gente pode ter um olhar maior do que o que a nossa mente consiga absorver acerca dos perigos, acerca da responsabilidade. Um avestruz, ele tem um olhar muito grande, um olho muito grande, mas a percepção muito pequena, o discernimento muito pequeno, o cérebro é muito pequeno, é metade do tamanho dos olhos. Olha que coisa terrível. O tamanho do cérebro de um avestruz é metade do tamanho dos seus olhos. Tudo no avestruz, amado, é exagerado. Pegue isso, é exagerado. Tudo nele é exagerado. O corpo é exagerado, as asas é exagerado, as pernas muito fortes é exagerado, o pescoço grandão. Tudo nele é exagerado, menos o cérebro, que é desse tamanho. Tem alguma correlação? Tem muitas coisas, de repente sabe fazer muitas coisas, tem muitas aptidões. Os olhos são muito grandes, consegue atrair, visualizar as coisas com muita facilidade, mas não consegue discernir aquilo que é bom e aquilo que não é bom, porque come qualquer coisa, aceita qualquer coisa, vive de maneira alavantada, né? Alavantei, como diz, desculpe, alavantei, como diz. Então os olhos do avestruz, para você ter ideia, mede 5 centímetros de diâmetro, basicamente, porque ele tem os olhos grandes, né? O olho grande, por assim dizer, maior que, é tão sério isso aqui, que o olho do avestruz, uma nota que nós pegamos aqui, é maior do que o olho do elefante, pra você ter noção. Então o avestruz, ele tem um olho muito grande, então seria considerado um olho grande, e pesa cerca de 48 gramas. Já o cérebro é uma média de 42 gramas, mas em comparação, 2,4 centímetros é o tamanho do cérebro de um avestruz. Então, muito cuidado com o avestruz, porque ele é muito forte, ele é muito veloz, ele chega a ter 80 km de velocidade, atinge. Ele consegue as coisas muito rápido, mas ele não consegue discernir. Estou falando de coisas espirituais. Ele não consegue discernir aquilo que provém de Deus e o que não provém de Deus. Ele não consegue discernir aquilo que edifica e aquilo que não edifica. É por isso que ele não consegue voar. É por isso que ele não consegue voar, porque o olho é muito grande, o estômago muito grande, ele come tudo e aí se torna robusto, 150 quilos, pode chegar com aquele corpo enorme, mas a cabeça desse tamanho assim. É totalmente desproporcional. A questão do avestruz é totalmente desproporcional, porque o corpo cresceu. Entenda aqui essa declaração. O corpo cresceu fora do controle da cabeça. Você já entendeu? O corpo cresceu fora do controle da cabeça. Não há crescimento no corpo fora da cabeça. Se a cabeça é menor do que o corpo, não há sustentabilidade neste corpo para se manter no caminho certo, para se manter na dieta certa, para se manter na direção certa, para se manter no local certo. Você está me entendendo? Nós estamos falando de coisas espirituais, a águia e o avestruz. O corpo cresce fora do controle da cabeça. A águia não, ela é proporcional, tudo proporcional nela. A cabeça, a visão da águia é tremenda também, só que ela enxerga longe, só que não tem um olho tão grande assim, ela tem a visão grande. Pegou? Ela não tem o olho grande, ela tem a visão grande. A visão da águia é muito grande. O olho não, o olho é proporcional ao corpo dela, ela cresce normalmente, ela desenvolve normalmente, tudo na águia é proporcional, exceto as asas que dá 3 metros de comprimento com a envergadura, mas tudo nela é proporcional, ela faz tudo direitinho, os filhotes coloca no ninho, chega lá, cobre tudo direitinho, protege a posteridade. As águias, ela tem uma preocupação, leva o alimento no ninho até o momento certo, depois ela começa a empurrar os filhotes para que eles sejam forçados a voar. Não vou entrar neste mérito,
porque não foi esse o propósito nessa noite, mas a águia tem essa questão, ela empurra o ninho, remonta a águia o seu ninho no penhasco, nos altos das montanhas, nos penhascos. Ela faz ali o seu ninho, o seu abrigo. Então protege a sua prole de ação de predadores, de ação de coisas externas, até que esta águia se torne pronta para conhecer o que é voar, para saber o que é voar. Isso é cuidado, isso é cuidado. Mas a avestruz não, ela é totalmente desproporcional. Tudo nela é grande, tudo nela é grande. Olha, eu tenho, eu faço, eu aconteço, tudo nela é grande, mas a cabeça, sabe? O discernimento, o raciocínio, sabe? O entendimento do que é bom e do que não é bom, come pedra, come brita, come aço, come ferro, melhor dizendo, come ferro, o suco gasta e destrói com tudo, armazena 8 dias de água e acha que não precisa mais de água, não precisa mais da pessoa do Espírito Santo, vai na igreja 2, 3 vezes, 4 vezes, aí pega a porção da graça lá e acha que aquela porção é suficiente para ele levar o restante do ano. Poderia dizer muitas coisas aqui, mas eu prefiro dizer isso aqui, o que está escrito na palavra do Senhor, com relação à desproporcionalidade do crescimento. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. O que é que Deus está falando para nós? Em tudo. Cresça em tudo. Cresça financeiramente, cresça emocionalmente, cresça ministerialmente, cresça na vida familiar, cresça na vida secular, cresça na vida acadêmica, cresça em tudo que você quiser. Só que você precisa lembrar que você vai crescer naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus, do qual todo o corpo bem ajustado, tudo bem ajustado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação e amor. Estamos falando de coisas espirituais aqui agora, para edificação e amor. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. O Senhor está dizendo assim: não ande mais como andam os avestruzes, na vaidade das suas plumas, que abre e diz: olha minhas plumas, eu consigo atrair quem eu quero para mim, inclusive o sexo oposto eu consigo atrair para mim quem eu quero, porque minhas plumas são lindas. E o Senhor está dizendo assim: não ande mais na vaidade da sua mente. Efésios 4, 15 a 17, medite lá. Efésios 4, 15 a 17. Avestruzes têm isso, eles não estão nem aí. Eles não se preocupam com a responsabilidade que eles têm, nem com os próprios filhos. Ele tem os filhos e deixa a areia lá, para a areia quente chocar os filhos. Diferente das outras aves que sentam em cima dos ovos para aquecer os ovos de maneira maternal e produzir ali o nascimento acompanhado, o nascimento monitorado dos seus filhos. Mas não, o avestruz não. O nascimento dos filhos é aleatório. Quem gera o nascimento é a areia quente. E quem cuida é quem estiver próximo da areia. Ela não se preocupa com os predadores. Está escrito lá na palavra de Deus. Que coisa terrível. E tem gente que é assim. Águias, quando são ameaçadas, o que é muito raro, já falei sobre isso na outra live, eles voam para o alto do cume do monte. Já os avestruzes, quando são ameaçados, encostam a cabeça na terra. O radar deles, o radar do avestruz, vem da terra. O senso de perigo dele vem da terra. O discernimento dele é tão pequeno que vem da terra. Então, quando você olha para a terra, se você até Einstein, desculpa colocar isso aqui, mas vai caber. Einstein diz que quando você tem um problema e você quer resolver um problema, você não resolve um problema na mesma dimensão, no mesmo ambiente que você está. Para você resolver o problema, você precisa ir para uma instância superior, para uma dimensão superior, para poder resolver o problema. Einstein foi conhecido como uma das mentes mais célebres do mundo, e ele declarou isso: se você quer resolver um problema, você sai do ambiente do problema e vem para um ambiente superior, para que você tenha uma visão melhor. Mas os avestruzes, eles, para resolver o problema, encostam a cabeça na terra, porque dá para monitorar quando os inimigos estão chegando, os predadores, ou a ameaça está chegando. Ele descobre até, mas descobre através da terra e não dos céus.
Então, quando sua fonte é a terra, falo isso e repito, você só vai ter o que a terra tem para lhe dar. Quando a sua fonte é o céu, não te faltará nada, porque tudo que existe e virá a existir, virá do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce dele, onde não há sombra de variação. Por isso que nós precisamos depender dele e nos livrar dessas asas vertiginais, chamada de asas vertiginais das avestruzes, cheias de imponência, cheia de beleza, mas com nenhuma força, com nenhuma resistência, com nenhuma sustentabilidade. Só serve mesmo muitas vezes para a grande sacada das asas e da abertura das asas é para atrair e cortejar o acasalamento. Só serve para isso. Mas fora isso aí, seja lá o que isso signifique nas várias frentes que poderia ser agora, mas fora isso aí não tem como voar, não tem como desenvolver um relacionamento alto, não tem como sair da situação para resolver. Precisa voltar e voltar-se para Deus de fato. Estou finalizando já, viu, amados? Agora, uma das coisas assim que eu acho mais notáveis na águia, para fazermos essa comparação, que eu acho notáveis na águia, que a águia é monógama. A águia é monógama, a águia só tem um macho a vida inteira. Elas não se prostituem. As águias não se prostituem no sentido amplo da palavra. As águias não se prostituem com o mundo, não se prostituem literalmente. As águias não se prostituem. Todas as águias têm um macho a vida inteira. Elas são conhecidas por serem monógamas, que vem da palavra monogamia, ou seja, só tem um casamento, só tem um macho, só tem um relacionamento. Assim deve ser a nossa vida com Deus, assim deve ser a nossa vida com o nosso cônjuge, assim deve ser a nossa vida com os nossos relacionamentos, seja ele qual for, ter uma palavra só, não ter 2, 3 palavras naquilo que a gente fala. Já os avestruzes? Eles são polígamos. Sabe o que é isso? Poligamia, primeiro, não são migratórios, são aves polígamas. Se relacionam com vários tipos de macho, vários tipos de sexo oposto. Elas se relacionam, não tem critério, sabe? Não tem base, não tem noção, não tem parâmetro. Uma avestruz não tem parâmetro, ela é polígama. Todo mundo serve, qualquer pessoa serve para brigar, para se relacionar, para ficar nessa moda de hoje, né? Para ficar. Estou falando agora de coisas físicas, mas também estou falando de coisas espirituais, para ficar, para flertar com o pecado, para flertar no mundo, para dizer assim: Senhor, fica aqui que eu vou dar uma passeada no mundo ali, eu vou querer conhecer algumas coisas ali no mundo para ver se realmente é isso mesmo. Deus não quer esse tipo de relacionamento, Ele quer renúncia, Ele quer exclusividade, Ele quer que você seja monógamo, Ele quer que você olhe única e exclusivamente para Ele. A águia não se adapta em qualquer situação não, querido. A águia não se adapta em qualquer ambiente não. Já os avestruzes se adaptam em qualquer ambiente, áreas montanhosas, savanas, planícies arenosas e desérticas. Eles se adaptam em qualquer ambiente. A águia não. A águia, o lugar dele é na fenda das rochas, na penha. O lugar dele é lá, porque eles têm uma percepção superior, uma visão superior, sabe? Eles podem ficar sem água por muito tempo, já falei isso, exclusivamente da umidade das plantas consumidas. Entretanto, gostam até de água, viu? E tomam banho frequentemente. Avestruzes têm isso. Falando de coisas espirituais, gostam de água, gostam das coisas do Espírito Santo, gostam de ver as manifestações do Espírito Santo, gostam de ver as palavras proféticas, alguém dançando no Espírito, em alguns casos, em algumas linhas, dançando no Espírito, alguém profetizando, gosta de ver falando em línguas. Ele gosta das coisas do Espírito, ele gosta de água, mas ele acha que a água é suficiente, ele botar 8 litros de água lá no estômago grande dele e sair e não precisar mais de água, acha que aquela água ali é suficiente, mas eles gostam de tomar um banho frequentemente. Quisera nós eles tivessem uma percepção da água melhor, né?
Já a águia não é eterna, já falei isso, ela não morre. Ela não é eterna, ela morre. Mas a pergunta é, você já viu algum resto mortal de águia? Eu já falei isso na outra live. Águias não são tão grandes, querido. Grande mesmo na águia é a visão. As águias não são tão grandes como os avestruzes, que 2,5 metros de altura. As águias não são tão grandes como os avestruzes. A águia em média pesa 8 quilos, 10 quilos, nessa faixa, algumas talvez um pouco maior. Já o avestruz é 150 quilos, então são muito fortes, muito pesados. As águias não são grandes, pegue isso na autoridade do nome de Jesus, que eu já estou terminando. As águias não são muito grandes, não. Você olha para a águia e diz que é animal pequeno, mas quando ela abre as asas e quando ela mostra a verdadeira essência de quem ela é, e a principal coisa que ela tem é isso, ela não é tão grande. O que ela tem grande é a visão. A águia tem uma visão grande. Já o avestruz tem uma vista grande, porque o olho é grande. Mas a águia tem uma visão grande. Enxerga até 1 quilômetro de distância, ou talvez mais de 1 quilômetro de distância a águia tem. Então Deus vai te dar visão, Deus vai te dar graça para você enxergar qual é a altura, a profundidade e a largura da vontade dele para a sua vida. Deus vai te dar visão, vai te dar graça para você enxergar aonde está a provisão que ele preparou para você, onde está o relacionamento que ele preparou para você, onde está o emprego, onde está o ministério, onde está a pessoa que vai te ajudar. Deus vai te dar a visão, não vai te dar vista como as avestruzes. A avestruz tem vista, o olho grande. A águia não tem visão, elas enxergam longe sem precisar ter um olho tão grande assim. E é terrível, porque o olho 5 centímetros, o olho do avestruz, maior do que o elefante, falamos aqui agora, mas o cérebro desse tamanho. Na águia é tudo proporcional, tudo desenvolve de maneira proporcional. E eu já finalizo aqui dizendo assim, ó, as águias não se limitam à vegetação rasteira. A águia não se limita à vegetação rasteira. A águia não quer saber de depender de terra. A águia não quer saber de se apoiar na terra. Ela vem até aqui buscar o alimento dela. Ela vem até aqui buscar a provisão para ela e para os seus filhos. Mas ela quer saber dos ares, é o ambiente natural dela, os lugares celestiais. Ela não quer saber de vegetação rasteira como as avestruzes, que encostam na vegetação rasteira para se alimentar. E tem aqueles capins assim que eles estão tão encostados com a cabeça que as pessoas só veem ela por causa do corpo que é grande, mas a cabeça está encostada na vegetação rasteira, se alimentando. A águia não quer saber de se alimentar em vegetação rasteira, ela quer saber em comer na mesa do rei, ela quer saber em comer em lugares celestiais, ela quer saber em se alimentar da palavra. E para eu finalizar, eu lhe digo que os avestruzes, eles não são cegos não, querido, ao contrário, eu já falei que ele tem os olhos grandes. Eles não são cegos, eles só têm uma visão baixa. A visão dele é baixa, porque ele não consegue voar, ele não consegue levantar o pescoço e olhar para cima, elevando os olhos para os montes, de onde vem o socorro. Os avestruzes, eles não são cegos, ele tem uma visão baixa, eles não sofrem de miopia, mas a visão dele é baixa. O olho é grande, mas só consegue enxergar o que está à altura dos seus olhos. Que Deus alargue a nossa visão, que Deus alargue o nosso discernimento, que possamos ser águias, que possamos continuar sendo águias de Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia e voarão. Eu falei que estaria mencionando esse versículo do início até o final. Subirão com asas como de águia e voarão. A avestruz não voa, apesar das asas grandes. A avestruz não voa. A avestruz, ele é até ligeiro, mas chega até 80 quilômetros de velocidade, mais que um cavalo, com um cavaleiro, chega mais que um cavalo. Mas ele não é tão ligeiro quanto as águias, porque as águias planam 100 quilômetros de velocidade, só que a velocidade dela é desenvolvida no ar, em Deus. Você vai longe
em Deus. Você vai longe em Deus. Deus não vai permitir que você se transforme, você, uma águia, se transforme em um avestruz. Que o avestruz, ele só quer saber da terra, mas as águias reconhecem a sua fonte. Sua fonte é o céu. Que Deus em Cristo nos abençoe. Mais uma vez peço perdão aos irmãos que estavam acompanhando a outra live, por ter interrompido a live no meio, né, por conta da internet que deu um problema. Mas Deus nos deu a graça de dar a conclusão. Eu quero orar com você que está aí, e de repente com você que vai assistir depois vai receber essa oração também, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Você é uma águia, você não é um avestruz. Agora, se você puder trazer a águia, trazer o avestruz para o local da águia, traga. Talvez ele não consiga voar de início, mas Deus tudo pode. Ele pode fazer o extraordinário. Se Deus quiser, até o avestruz voa. Pega isso. Se Deus quiser, até o avestruz voa. Ele fortalece as asas do avestruz, que é muito sensível, e faz com que o avestruz voe. Quando ele começa a voar, ele já diz para Deus: eu não quero mais ser avestruz, eu quero ser uma águia. Estou carregando muito peso, tira esse peso de mim. Isso é um processo da santificação que nós não vamos entrar aqui. O seu final de semana seja de bênção, de graça, de unção, de boas notícias, de alimento fresco, de provisão, de graça, de visão na presença do Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, te damos graças por esta oportunidade de dar conclusão a esta live. Ó Deus, não tínhamos o controle deste acontecimento, o que foi um tanto desagradável, mas o Senhor está no controle de tudo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós entregamos a vida dessa pessoa que me ouve aí agora, que vão me ouvir depois, na palma da tua mão direita, para que elas continuem sendo águias do Senhor, águias que tenham visão, águias que se alimentem de alimentos selecionados vindo de Ti, águias que tenham a preocupação com a posteridade, que cuide em dar um destino, que cuide em dar uma informação, uma orientação para a sua família, para a sua posteridade. Águias que se afastem das coisas da terra, da dependência da terra, para que eles continuem sendo águias que consigam contemplar a grandeza que o Senhor tem preparado para a vida de cada um deles, para que eles continuem sendo águias que corram e não se cansam, caminhem e não se fadigam, que se elevem em Ti, que busquem em Ti a Sua graça, a Sua provisão, a Sua resposta, o Seu favor, a Tua liberalidade, a cura, a restauração espiritual, a restauração de relacionamentos, a restauração familiar, a restauração financeira, a restauração, seja ela qual for, ministerial, em nome do Senhor Jesus, que verdadeiramente eles possam abrir suas asas e buscarem em Ti, possam planar em Ti, eles possam abrir suas asas e desenvolverem a sua natureza, a natureza que o Senhor colocou em cada um daqueles que o Senhor marcou como águias do Senhor, como está escrito, como águias voarão, aqueles que esperam em Ti voarão como águias, não como avestruzes, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo esta pessoa, abençoo a sua família, eu abençoo os seus projetos, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus, abençoa a sua saúde, em nome do Senhor Jesus, abençoa o seu trabalho, o seu negócio, em nome do Senhor Jesus. Toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais sejam derramadas sobre a sua vida agora. Nós ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus, e eu declaro: está feito no reino espiritual, está feito porque foi ligado, e está escrito em Tua palavra que se duas ou mais pessoas concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será feito pelo Pai que está nos céus. Então eu declaro um novo tempo, um tempo de voar, um tempo de liberdade, um tempo de visão espiritual, um tempo de crescimento, um tempo de abrigo, de fortalecimento, um tempo de refúgio, um tempo de paz, um tempo de cura, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida dessa pessoa que me ouve e daquela que vai me ouvir depois, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade
de podermos concluir essa live, mesmo sem as pessoas que estavam acompanhando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, obrigado por tudo, meu Senhor. O Senhor seja louvado, exaltado e glorificado. Toma o seu lugar em nossa vida, reina sobre nós e faz tudo conforme a tua vontade. E livra-nos da natureza dos avestruzes, livra-nos desta tendência dos avestruzes de dependerem da terra e continua nos mantendo no teu abrigo, no teu rochedo, na fenda de tuas rochas, para que possamos nos abrigar e crescer em ti, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, meu Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus em Cristo continue te abençoando, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe o nosso irmão Edilson, não tinha visualizado ali, estou vendo ali agora. Deus abençoe a sua família, minha amada, a sua casa, os seus filhos, tudo aquilo que o irmão colocar diante de Deus seja abençoado, em nome de Jesus. Lembranças a todos aí em Olindina, interior aqui da Bahia, lembranças a todos aí, que Deus continue te abençoando e nos dando graça para que a gente possa concluir a obra que Ele tem preparado para a nossa vida. Um forte abraço, foi bom ver o irmão por aqui, até a próxima. Estamos encerrando agora porque esta live, por causa da internet, aí nós resolvemos gravar essa para concluir. Mas outras oportunidades virão, estaremos juntos, se Deus assim permitir. Um forte abraço, Deus abençoe.